Durante o jantar em família na casa dos meus pais, minha filha de 22 anos se inclinou e sussurrou: "A gente precisa ir agora." Ela estava pálida. Perguntei: "O que aconteceu?" E ela respondeu: "Você não olhou embaixo da mesa." Então eu olhei. 5 horas depois, meu irmão estava preso e meus pais me ligaram em pânico. Eu sei como isso soa, dramático, exagerado. Mas acredite, eu queria que fosse exagero. Tudo começou como qualquer outro jantar em família. Você conhece bem esse tipo: mesa de madeira bem polida, carne assada demais, conversa educada e superficial, tudo envolto numa tensão tão densa que parecia dar para passar manteiga e servir junto com o pão. A cada 2 meses repetimos esse pequeno ritual. Meus pais fazem questão. Dizem que é importante manter o vínculo familiar. Minha mãe fala como se o grupo no WhatsApp não fosse suficiente e já não parecesse uma situação de reféns. Meu marido e eu chegamos 6 minutos atrasados, o que, para mim, é pontualidade educada, nem cedo bastante para ter que ajudar, nem tarde o suficiente para ser repreendida. Meu irmão Kevin já estava lá, é claro. O filho perfeito. O queridinho. Mesmo desempregado, ainda se autodenomina entre empregos, o que é só um eufemismo para morando com papai e mamãe, assistindo noticiário e pesquisando teorias da conspiração no Google. Ele se sentou à cabeceira da mesa como se fosse dono da casa. Meus pais praticamente o alimentavam na boca. A esposa e o filho dele não estavam lá. Ele está no meio de um divórcio, então a ausência era esperada. Ninguém comentou, obviamente. Todos preferiram fingir que as cadeiras vazias não existiam, como quem anda de fininho em volta de um luto não resolvido numa festa. Minha filha Emma também estava presente. Tem 22 anos, recém-formada em Direito, trabalha em um desses grandes escritórios com portas que fecham de verdade e banheiros que você não tem medo de usar. Primeiro emprego, muita pressão. Ela parecia cansada, mas mantinha as aparências. Sempre fez isso. O jantar seguiu como sempre, batatas frias e críticas quentes. Minha mãe perguntou sobre o trabalho da Emma e sugeriu que ela buscasse horários mais estáveis, como se ainda estivéssemos em 1954. Meu pai fez seu número habitual de citar matérias de jornal que ninguém pediu e interromper todo mundo no meio das frases. Meu irmão bufava e suspirava alto, como se carregasse nas costas todas as injustiças do mundo. Eu já nem prestava tanta atenção. Guardo minha energia para quando os insultos começam a ficar realmente criativos. E foi tudo muito rápido. Emma deixou o garfo cair no chão com um barulho agudo e se abaixou para pegá-lo. Coisa boba, só um momento desajeitado. Abaixou, pegou, voltaria à mesa. Só que não voltou igual. O rosto dela ficou branco. Não pálido, branco mesmo, como se tivessem drenado sangue. Branco de vidro, de pânico. As mãos tremiam e ela nem pegou o garfo de volta. Pegou na minha mão. Igual fazia quando tinha 4 anos e acordava assustada de algum pesadelo. Ela se aproximou, bem baixinho, quase sem ar. A gente precisa ir. Agora. Meu coração deu aquele salto estranho que a gente sente quando sabe que tem algo errado, mesmo sem entender. Olhei bem para ela. Os olhos vidrados, mas não de quem vai chorar, de quem viu alguma coisa. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. Ela não respondeu logo. Piscou devagar, com força, e me olhou como quem diz: "Você já devia ter percebido." Então ela disse, fria e sem expressão, com um toque de sarcasmo tão seco que parecia capaz de rachar o ar: "Você não olhou debaixo da mesa." Por um instante, achei que ela estivesse sendo poética, alguma metáfora que eu deveria decifrar. Você não olhou debaixo da mesa. Algo do tipo: a verdade está sempre escondida sob a superfície. Alguma lição filosófica saída da faculdade de Direito. Mas não. Ela falava sério. Me inclinei para a frente, tomando cuidado para não bater os joelhos, e espiei debaixo da mesa. Ali, mal encaixado sob uma das pernas, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Puxei para fora. Emma arrancou da minha mão no exato segundo em que saiu das sombras. Suas mãos tremiam ainda mais.
Ela desdobrou o papel, olhou por um segundo, talvez dois, e então cerrou o maxilar com tanta força que eu ouvi o estalo dos dentes. A gente vai embora. Disse. Eu apenas assenti. Meu marido não questionou. Ele odeia estar naquela casa ainda mais do que eu. Inventamos uma desculpa qualquer. Emergência, dor de cabeça, um compromisso cedo, algo vago, mas urgente o suficiente. Meus pais arquearam as sobrancelhas, mas não insistiram. Meu irmão nem levantou os olhos. Saímos em 5 minutos. No carro, finalmente perguntei. O que foi? Emma demorou a responder. Olhava pela janela como se estivesse esperando o vidro se estilhaçar a qualquer momento. Então levantou o papel para que eu visse. Olhei e li em voz alta, sem nem pensar. River Plan 573. Fiquei encarando aquilo. Parecia um absurdo, algo tirado de um sonho que perde todo o sentido assim que você tenta explicar. Meu estômago revirava. Emma parecia prestes a desmoronar. Tentei manter minha voz firme. O que é isso, querida? O que eu estou olhando? Ela não respondeu de imediato, só continuou olhando para frente. Finalmente, num fio de voz. É a minha senha. Eu pisquei, sem entender. Sua o quê? Minha senha. Repetiu, calma. Não havia sarcasmo, nem rolar de olhos, só puro pavor. Senti o ar ficar pesado dentro do carro, meu pulso batendo alto no pescoço. Foi você que escreveu isso? Não. Você contou a alguém? Não. Ela fez uma pausa. A voz falhou um pouco. É a letra da vovó. Olhei de novo. E ela tinha razão. Era a caligrafia da minha mãe. Eu reconheceria aquele traço confuso e cheio de autoconfiança em qualquer lugar, o mesmo que usava em cartões de aniversário, listas de compras, e agora, aparentemente, numa nota com a senha da minha filha. Eu não disse nada. Meu marido também não. Emma continuou. Eu nunca escrevi isso em lugar nenhum. Só lembro de cabeça. Eles devem ter me visto digitando. Ou, talvez tenham colocado uma câmera. Não sei. Meu peito apertava. Meu cérebro tentava desesperadamente encontrar uma explicação que não levasse aonde eu sabia que aquilo ia levar. Por que eles fariam isso? Perguntei, com a voz mais fraca do que eu gostaria. Não sei. Respondeu, com a voz trêmula. Depois, mais baixa, mais firme, mais fria. Mas eu vou descobrir. Quando chegamos em casa, Emma foi direto para o laptop. O do trabalho, não o pessoal. Ela abriu o laptop e fez login. Eu observei do corredor, tentando até mesmo controlar a respiração para não fazer barulho. Ela navegava rápido, com os olhos fixos, os movimentos duros, parecia ao mesmo tempo focada, irritada e apavorada. Então, ela clicou em algo, e congelou. Eu não perguntei o que ela tinha visto. Ela apenas ficou olhando para a tela, por um longo tempo. Por fim, murmurou. Isso é muito ruim. Depois, num tom mais suave, quase triste. Eu sei o que eles fizeram. Depois disso, nada. Apenas o silêncio. E ela chorando baixinho diante da luz fria daquela tela acesa. Eu não insisti, mas foi ali que comecei a sentir que o chão sob nós já não era mais firme, como se algo feio tivesse saído debaixo daquela mesa, e agora estivesse sentado bem na frente da nossa família, olhando para nós. Fiquei na cozinha enquanto Emma trabalhava ali, na sala, seu laptop iluminando fracamente como uma espécie de alerta silencioso. Ela não falou muito desde então, só repetiu que sabia o que tinham feito, e que era ruim. Então fiquei ali, parado, olhando, esperando, repassando tudo em silêncio. E, sem querer, a única resposta que me ocorreu foi: isso não começou com a senha da Emma. Isso começou comigo. Não que eu tivesse entendido isso na época. Quando eu era criança, parecia tudo normal, na maior parte do tempo. Ou, pelo menos, eu achava que sim. Fui filho único durante os primeiros 3 anos. Ganhei toda a atenção, todos os álbuns de fotos, os pijamas de Natal combinando. Minha mãe sempre dizia que eu era um bebê sério.
E eu acreditava. Meu pai dizia que eu fazia perguntas demais. Isso também parecia verdade. E então, meu irmão nasceu, Kevin. Ele era um bebê barulhento. Daqueles bebês de rosto sempre vermelho, que chamam atenção e arrancam aplausos mesmo sem fazer nada. O tipo de criança que é carregada para todos os cômodos como se estivesse em turnê. No começo, eu não me importei. Ele era só um bebê. Bebês precisam de cuidados. É assim que funciona. Mas não parou. Lembro quando ele tinha 2 anos e eu 5. Ele puxou meu cabelo com tanta força que arrancou um tufo. Eu gritei. Minha mãe disse. Ele não sabe o que faz. Ele é só uma criança. Quando ele tinha 4 anos, quebrou meu eta-esquete. Eu chorei. Meu pai respondeu. É só um brinquedo. Quando eu tinha 8, ele bateu no meu rosto com um caminhão de brinquedo e abriu meu lábio. Até hoje lembro do cheiro de sangue misturado com massinha de modelar. Meu pai me disse que garotos nem sempre sabem lidar com a própria energia. Eles me perguntaram o que eu tinha feito para irritá-lo. Então, tudo bem. Eu não revidei. Afinal, é isso que crianças boazinhas fazem, não é? Elas ficam calmas. Eles me ensinaram assim. Mas, uma única vez, eu perdi a paciência. Ele estava me perseguindo pela sala com uma colher de pau, bateu forte no meu braço, o suficiente para doer. Eu me virei e dei um tapa no ombro dele. Reflexo. Não foi raiva. Eles me colocaram de castigo por 2 semanas. Você é o mais velho, disse minha mãe. Você deveria saber se controlar. Naquela noite, ele comeu pizza. Eu fui mandado para o meu quarto. Essa foi a primeira rachadura na história. A segunda foi que nada nunca mudou. Kevin cresceu, mas as birras continuaram. As explosões, as portas batendo, a casa inteira se curvando para proteger o humor dele. Ele gritava com professores, quebrava coisas, arrumava brigas. Meus pais diziam que as outras crianças eram mal educadas. Que os professores não entendiam os meninos. Que a escola estava implicando com ele. Kevin precisava de espaço. Precisava de paciência. Precisava que todos girassem ao redor dele. Eu, não. Eu fazia minha lição de casa. Eu arrumava a mesa. Falava baixo. Ficava fora do caminho. Com o tempo, parei de esperar reconhecimento por qualquer coisa. Parei de tentar ser vista. Eles nunca me bateram. Eles me alimentaram, me levaram para a escola, tiraram minha foto no primeiro dia da 3ª série. Mas o centro de gravidade daquela casa sempre foi ele. E mesmo com tudo isso, eu ainda não esperava o que veio depois. Kevin se casou aos 20 anos com a Laura. Ela era inteligente, discreta, cuidadosa. Daquelas mulheres que observam tudo e só falam quando realmente precisam. Eu gostava dela. Eles tiveram um filho. Olhos grandes, sorriso tímido. Emma costumava cuidar dele quando ainda estava no ensino médio, lia histórias, deixava ele ganhar no Uno. Por um tempo, parecia que tudo tinha entrado nos trilhos. Até que, um dia, Laura foi embora. Sem cena, sem bilhete, sem mensagem de voz, nenhum papel esquecido na mesa da cozinha. Ela simplesmente pegou o menino no meio da noite, e não voltou. Levou alguns dias para a verdade nos alcançar. Divórcio. Pedido de guarda. Ordem de restrição. Ela disse que ele tinha batido nela. Disse que isso já acontecia fazia tempo. Disse que estava com medo. Agora, é aqui que eu deveria dizer que fiquei chocada, que não consegui acreditar. Mas consegui. Eu não queria, mas consegui. Laura nunca me pareceu o tipo de mulher que inventaria algo assim. E Kevin, bem, eu conhecia o Kevin de antes. De antes das desculpas, antes do charme, antes de alguém dizer que ele estava apenas sob muito estresse. Os sinais sempre estiveram lá. Nós apenas nunca falamos sobre isso. Não nessa família. Meus pais a culparam na hora. Chamaram-na de manipuladora. Disseram que ela estava fazendo lavagem cerebral na criança.
que estava virando os tribunais contra eles. Meu irmão voltou a morar com eles por um tempo. Dormia no antigo quarto. Minha mãe fazia chá para ele. Meu pai sentava na varanda, dizendo como as mulheres de hoje não sabem valorizar um bom homem. Eu não deixei de vê-los. Não completamente. Ainda íamos aos jantares de sábado, mas eu parei de ficar mais do que o necessário. Emma continuou indo. Porque eles sempre foram gentis com ela. Muito gentis. E eu pensei, talvez estivessem tentando. Talvez estivessem tentando compensar o que não foram comigo. Arrumaram um pequeno escritório para ela no andar de cima. Disseram que ela podia trabalhar ali quando quisesse. Ela trabalha de forma híbrida. Alguns dias no escritório, outros de casa. Só queremos ver você mais vezes, diziam. Você trabalha tanto. Por que não trabalha aqui? Nós cuidamos de você, te damos almoço, café, compramos as coisas. Eles a faziam se sentir querida. Faziam ela se sentir importante. E agora, aqui estou eu, sentada de frente para ela, assistindo enquanto trabalha sob o brilho frio daquela tela de laptop. Eu não conseguia parar de pensar naquilo. Aquele quartinho, aquela gentileza disfarçada em forma de sanduíche, aquele temos tanto orgulho de você. E agora, depois que ela encontrou a própria senha, a senha do trabalho dela, aparentemente escrita com a letra da minha mãe, aquilo tudo não saía da minha cabeça. Cada sorriso, cada convite disfarçado, cada só queríamos ver você porque sentimos sua falta parecia ter outro significado agora. Eles queriam que ela estivesse por perto, fizeram com que ela voltasse, fizeram parecer seguro, acolhedor. Mas para quê? Essa era a parte que eu ainda não sabia. Ela não me contou exatamente o que eles tinham feito, só disse que era grave. E conhecendo essa família do jeito que eu conhecia, eu acreditei. Porque eu sabia como era quando a armadilha já estava pronta antes mesmo de você entrar pela porta. Emma estava sentada à mesa da cozinha como se não tivesse se mexido havia horas. O laptop ainda aberto à sua frente, iluminando o rosto dela com aquela luz fria e dura que recorta o rosto como se alguém tivesse se aproximado demais do fogo. Ela não nos deixou chegar perto, e isso eu já esperava. Ela trabalha com arquivos sensíveis, casos de abuso, guarda de crianças, histórias que as pessoas só sussurram pelos corredores do tribunal. Sempre foi cuidadosa. E naquela noite parecia que ela carregava algo radioativo com as próprias mãos. Eu fiquei na pia enxaguando uma caneca que já estava limpa fazia tempo, tentando controlar a respiração enquanto meu coração já batia forte, pronto para fugir. Então, finalmente, ela disse, eles baixaram o arquivo da Laura. Meu marido levantou os olhos da poltrona, confuso, perguntando quase por reflexo, Laura quem? E embora nós dois soubéssemos muito bem a resposta. Laura Fletcher. A esposa do Kevin. A voz dela não vacilou. Alguém abriu o arquivo dela pelo meu login e baixou tudo. Senti o sangue sumir das minhas mãos. Quando? Perguntei. Ontem, enquanto eu saía para almoçar com a vovó e o vovô. Eu não perguntei se ela tinha certeza. Apenas esperei, calada. Verifiquei os registros 3 vezes. Carimbo de data e hora, ID do arquivo, meu usuário. Está tudo lá. Ela não virou a tela para me mostrar. Não precisava. Eu não sabia que ela era cliente, continuou. Eu não estava no caso dela. Nunca tinha visto o nome até hoje. Se soubesse, teria reportado. Dei um passo à frente e sentei à frente dela. Não para confortar, mas para que ela soubesse que eu estava ali, com ela. Eles sabiam, ela disse. Eles sabiam que ela era cliente. É por isso que continuavam me convidando. É por isso que tornaram tudo tão fácil, me deixaram tão à vontade para trabalhar aqui. Tentei segurar a mão dela, mas ela a puxou devagar para o próprio colo, como se precisasse das 2 mãos livres para segurar aquele peso invisível que carregava. Emma, eu disse. Você não fez nada de errado. Ela balançou a cabeça, devagar, como quem não discorda, mas também não acredita. Não importa. Parece que fiz. E era a verdade. O login era dela. O laptop era dela. E agora aquilo estava vinculado a um caso sigiloso do qual ela jamais deveria ter chegado perto.
Ela fechou o laptop com tanto cuidado que parecia estar lidando com algo prestes a quebrar. Se alguém descobrir, estou arruinada. Eu não tentei oferecer nenhuma solução. Apenas me sentei ao lado dela, em silêncio, mas presente. Então, o telefone tocou. Era minha mãe. Sua voz soava como sempre soou em situações de crise, uma mistura de pânico e encenação. Kevin foi preso. Assim mesmo. Sem introdução, sem preparação. A informação caiu no meu ouvido como um fósforo aceso. O que aconteceu? Perguntei. A Laura chamou a polícia. Ele só queria ver o filho. Ela exagerou tudo. Minha mãe torceu a história de um jeito que quase me fez duvidar da realidade. Ele foi até a casa dela? Perguntei. Sim, ele está sob uma ordem judicial de não contato. Mas foi inofensivo. Ele só levou uns brinquedos, queria conversar. Ela surtou. E como ele conseguiu o endereço dela? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ele encontrou. Como? Não sei. O que importa é que ela chamou a polícia contra o próprio marido. Engoli seco. Emma apareceu no corredor. Precisamos de ajuda, acrescentou minha mãe. A fiança é de 2.000. Não pediríamos, mas é o Kevin. Você entende? Claro. Eu disse que retornaria a ligação depois e desliguei antes que ela terminasse a próxima frase. Emma encostou no batente da porta, firme. Eles usaram, disse. Usaram o endereço do arquivo. Tem certeza? Ninguém sabia o endereço dela? Ninguém legalmente. E no dia seguinte alguém usou meu login para acessar o arquivo. E então ele apareceu na porta dela. Fizemos contato visual. Vamos. Não queríamos ter essa conversa por telefone. Eu disse isso e Emma assentiu. Eles vão mentir, eu disse. A menos que a gente os pegue desprevenidos. Então fomos no dia seguinte. Já era domingo quando finalmente chegamos. A mesma casa, a mesma entrada, o mesmo capacho idiota com aquele família é tudo. Mas não hoje. Meu pai abriu a porta com a expressão de quem esperava um brunch. Minha mãe nos recebeu com um sorriso cansado, falsamente simpático. Entramos. Emma não quis se sentar. Ficou de pé, tensa, firme. Vocês roubaram minha senha, disse. Vocês me levaram para almoçar para que o Kevin pudesse usar meu laptop enquanto eu estava fora. Eu também fiquei de pé, ao lado dela. Meu pai cruzou os braços. Minha mãe fez cara de ofendida, como se tivéssemos acusado de algo ridículo. Ele só precisava ver o que estava acontecendo, disse ela. Não é como se tivesse feito algo horrível. Ele usou meu login, Emma disse, a voz firme. O arquivo era confidencial. Cada clique, cada documento acessado, tudo ficou registrado em meu nome. Então meu pai respondeu, mas você não foi quem abriu o arquivo. Eu intervim, isso não importa. É ela quem vai ser responsabilizada. Emma sentiu, encarando o vazio. Tudo na minha empresa é rastreado. Quem acessa o quê, quando e de onde? Alguém da minha conta acessou um caso sigiloso. E agora parece que foi você? Perguntou minha mãe, ainda sem demonstrar qualquer preocupação. Sim. E isso pode me trazer problemas muito, muito sérios. Eles vão entender, disse meu pai. Você não quis fazer isso. Você não entendeu, disse Emma. A intenção não importa. Foi o meu login que pode me custar tudo, meu emprego, minha licença, todo o meu futuro. É só um trabalho, disse minha mãe. Mas para o Kevin, é a vida dele. Emma olhou para eles. Vocês disseram que queriam me ver mais. Disseram que sentiam minha falta. Silêncio. Vocês fingiram que era sobre família, mas tudo o que queriam era invadir meu laptop. Ainda assim, ninguém respondeu. Até que, por fim, minha mãe disse, com aquela calma que sempre soa como desprezo, quando você for mãe, você vai entender. Dei um passo à frente. Eu sou mãe. Depois disso, ninguém disse mais nada. No carro, o silêncio continuou até o sinal vermelho. Ali,
finalmente, eu disse, eles não se importavam com o que aconteceria com você. Emma não me olhou, ficou encarando a janela. Eles nunca se importaram. E eu continuei dirigindo, mas dessa vez, não em círculos. Na manhã seguinte, Emma não falou, mas não precisava. Desceu as escadas com um laptop e uma pasta com zíper debaixo do braço. Sem maquiagem, sem conversa fiada. O rosto dela tinha aquela expressão fria e controlada que eu só via quando ela estava prestes a fazer uma prova ou destruir alguém com fatos. Ela fez uma torrada, mas não comeu. Meu marido perguntou se ela queria uma carona. Ela apenas balançou a cabeça, pegou a bolsa e saiu pela porta. Eu fiquei olhando o carro dela desaparecer pela rua e ali permaneci, segurando a torrada intocada como quem segura uma despedida. Ela não disse que estava denunciando, mas eu sabia. E de algum modo o silêncio parecia pior do que qualquer grito teria sido. Emma voltou mais cedo do que eu esperava. Parecia ter envelhecido um ano inteiro em questão de horas. Estou de licença obrigatória, disse, antes mesmo que eu conseguisse perguntar qualquer coisa. Tirou o casaco, largou os sapatos no canto e foi direto até a pia buscar um copo d'água. Seus movimentos eram lentos, pesados, como se precisasse racionar a própria energia para chegar até o final do dia. Abriram uma investigação formal, ela disse. Entreguei tudo. Registros, cronograma, recibos, dados de localização. Ela ficou de pé, ali mesmo, segurando o copo com as duas mãos, olhando para a parede como se esperasse uma resposta dali. Eles vão atrás da vovó e do vovô agora. Eu assenti. Não confiava na minha voz para dizer mais nada. Finalmente, ela se sentou à mesa da cozinha, o laptop ainda dentro da bolsa. Não o abriu. Não parecia assustada. Apenas cansada, como alguém no meio de um desastre que já entendeu que não existe caminho de volta. Eu queria perguntar mais, saber o que tinham dito a ela, o que podiam fazer, mas não perguntei. E ela também não se ofereceu. Mais tarde, naquela noite, Emma entrou na sala com o laptop debaixo do braço e o celular na mão. Olhou para mim como quem decide se a outra pessoa está pronta para ouvir. Eles estão me culpando, disse. A firma falou com eles hoje. Não precisei perguntar quem eram eles. Disseram que fui eu quem acessou o arquivo. Que não denunciei o conflito de propósito. Que estava tentando ajudar meu tio. Ela soltou uma risada vazia, que não era risada nenhuma. Eles não estavam apenas negando. Estavam reescrevendo a história. Você contou à empresa o que realmente aconteceu? Ela assentiu. Eles não são burros, mas não podem presumir. Não sem provas. Eu hesitei. Você tem provas? Ela ergueu uma sobrancelha. Tenho. Então, finalmente, ela abriu o laptop, sentou-se no chão, cruzou as pernas do mesmo jeito que fazia quando tinha 12 anos e fazia a lição de matemática. Só que, agora, ela estava prestes a lançar uma bomba sobre as duas pessoas que me criaram. Eu ainda não contei para eles sobre isso. Ela pegou o telefone, abriu o gravador de voz e começou a configurar. Eu não sabia se ela precisaria mesmo, mas, para ela, era necessário. Emma abriu um arquivo no celular, pressionou play, um clique suave, e então sua voz soou calma e cortante. Você roubou minha senha. Me levou para almoçar para que o Kevin pudesse usar meu laptop. Silêncio. Depois a voz da minha mãe. Ele só precisava ver o que ela estava dizendo. Meu pai, então não foi você quem acessou? Minha mãe, mais ríspida. É só um trabalho. Para o Kevin, é a vida dele. Emma pausou a gravação. Isso deve bastar. Ela abriu um e-mail, anexou o arquivo de áudio, não escreveu nada no corpo do texto, apenas arrastou o áudio como quem entrega uma prova num tribunal. Então, clicou em enviar. Fechou o laptop e ficou ali, imóvel, por um bom tempo. Kevin não ficou preso. A gente já imaginava. Soltaram-no sob fiança no dia seguinte, bem a tempo do almoço. E, claro, ele foi para casa a casa dos meus pais. O herói de volta ao seu trono. Aposto que fizeram lasanha para ele. Naquela mesma tarde, Laura entrou com um pedido de custódia total emergencial.
Alguns dias depois, Emma me contou, em voz baixa, como se ainda duvidasse se eu queria mesmo ouvir. A empresa entrou em contato. Verificaram tudo. O log, o IP, o registro de data e hora, não tem brecha. Ela ainda estava de licença, mas já não parecia mais perdida. Apenas cansada. Desgastada, mas firme. Sentou-se ao meu lado no sofá naquela noite, com os braços cruzados, olhando para lugar nenhum em particular. Fico pensando se eu devia mesmo ter feito isso. Ter denunciado? Ela assentiu. Parece que dividi a família ao meio. Você não fez isso. Fiz, sim. Eles são velhos. Eles não entendem. Talvez. Mas você não devia ter deixado pra lá. Eu me virei para ela. Você não arruinou nada. Não destruiu essa família. Você se defendeu. Você fez a única coisa que ninguém mais teve coragem de fazer, escolheu não ser usada. Ela piscou rápido, desviando o olhar. Ainda me pergunto se foi a coisa certa. Foi, eu disse. Eu devia ter feito isso por você há muito tempo. E, pela primeira vez em muitos anos, senti que finalmente tinha feito alguma coisa certa. As consequências vieram rápido. Kevin perdeu tudo no tribunal. Laura ficou com a guarda total e conseguiu uma ordem de restrição permanente. Ele nem sequer tinha mais direito a visitas supervisionadas. O juiz marcou seu nome no sistema, alto risco, restrito, tolerância zero. Se ele mandasse um simples cartão postal, já estaria violando a lei. Ainda mora na casa dos meus pais, dorme até tarde, reclama do sistema, amarga a própria sorte, faz barulho e não tem rumo. Eles o trouxeram de volta. Os avós não se saíram muito melhor. Os advogados da Laura também entraram com uma ordem de restrição contra eles. Civil, mas definitiva. Sem visitas, sem custódia, sem cartões de aniversário, nada. O envolvimento deles na violação foi incluído no registro do tribunal. Foram sinalizados como terceiros OX. Se tentassem qualquer nova petição para ter acesso ao processo, ela seria recusada antes mesmo que os papéis saíssem da impressora. As pessoas ficaram sabendo, não por fofoca, mas por aquela clareza silenciosa que se instala. Um primo que de repente parou de aparecer no almoço de domingo. Um velho amigo que devolveu o cartão de Natal sem nem abrir. O estrago não foi barulhento, mas ficou. O escritório da Emma reintegrou depois da revisão interna. Carta oficial, ficha limpa, apoio total. Ela não contou a ninguém fora do trabalho. Não quis comemorar. Apenas pegou seu emprego de volta e continuou. Mas agora existe uma distância entre ela e todo mundo que preferiu olhar para o outro lado. E eu não a culpo. Eles nunca mais me ligaram depois disso. Eu bloqueei os números no dia do julgamento. Antes disso, escrevi uma mensagem curta: não entrem mais em contato com a Emma. Vocês perderam esse direito. Apaguei antes de enviar. Eles não mereciam nem isso. Fiquei na cozinha, observando Emma trabalhando no laptop do outro lado da sala. O mesmo lugar onde tudo começou. A mesma garota, mas agora eu enxergava quem ela realmente era. E talvez tenha sido isso que mudou, enfim. Eu não me sentia triste. Não me sentia culpado. Me sentia encerrado. Eles conseguiram o que queriam. Pegaram o Kevin. Mas não conseguiram ficar com ela. Nunca mais. Às vezes ainda me pergunto se fizemos a coisa certa, se fomos longe demais ou não o suficiente. Se você tiver alguma ideia, me diga nos comentários. E, se quiser mais histórias como essa, inscreva-se.